Olá, tudo bem com você? Eu sou Maurício Quieco, criador do programa Alavancar. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal do programa Alavancar. Peço que você já de antemão se inscreva no canal, ative a sineta para que possa receber nossos conteúdos semanais ou quinzenais, dependendo da época do ano. Bom, o tema de hoje é um tema muito interessante, muito importante, especialmente para quem vive o mundo da consultoria empresarial. Vamos falar de diagnóstico prévio. O que é? Para que serve um diagnóstico prévio? É uma ferramenta que, por vezes, é, de certa forma, meio renegada, é deixada de lado, muitas vezes não é nem conhecida por profissionais que vivem o mundo da consultoria, né? Então, talvez esses profissionais precisem rever um pouquinho seus métodos e processos e se antenar em práticas que podem ser mais assertivas e trazer mais qualidade, não apenas para o teu trabalho, mas especialmente para o recebimento que o teu cliente vai ter. Então, eu vou fazer o seguinte, como eu faço em algumas ocasiões, eu vou pedir licença para o programa Alavancar, vou dar um flip aqui na nossa tela e vou utilizar uma parte do material que a gente tem lá na formação Consultoria Empresarial na Prática, onde a gente fala de diagnóstico prévio e sugere também um roteiro, um modelo de como realizá-lo. Vamos lá? Bom, cá estamos, vocês percebem que a gente está bem adiantado em todo esse programa. Para quem não sabe, eu sou Maurício Quieco, sou criador desse programa, que vocês estão vendo ali embaixo, programa Alavancar, que é um conjunto de métodos e técnicas para a formação de consultores empresariais e gestores empresariais. Então, o programa Alavancar ele traz conteúdos técnicos, materiais prontos para o trabalho e uma tutoria especializada oferecida pela nossa equipe. Claro que a gente tem também o grupo Telegram, com profissionais de diversos países, diariamente em sintonia, trocando técnicas, expertise e fazendo, claro, network. E esse é um dos materiais que está lá no programa Alavancar. Ele faz parte do produto Consultoria na Prática, que você pode acessar o Consultoria na Prática de forma independente, né, comprando ele de forma individual, ou também agregando na Mega Formação, que é o nosso combo, é o nosso maior pacote de serviço. Aí embaixo, na descrição do vídeo, vocês vão ver o link para o programa Alavancar, e lá vocês podem conhecê-lo, obviamente. Diagnóstico prévio. O que é um diagnóstico prévio? Como o próprio nome diz, obviamente, o diagnóstico, o que ele é? Ele é uma checagem, ele é um check-up, é uma verificação minuciosa de informações e variáveis. No caso prévio, por quê? Num processo de consultoria, infelizmente, eu vou dizer aqui até de uma maneira bem intensa, bem pesada, infelizmente, a grosso modo, consultores do Brasil e de outros países também, que eu já tive a oportunidade de conhecer, dificilmente fazem diagnóstico prévio. E é uma pérola sendo jogada ao relento, sendo jogada aos porcos. Por quê? O diagnóstico prévio é um material que você aplica antes de fazer a proposta de uma consultoria. Alguém deve estar pensando, mas como é que eu vou fazer um serviço? Eu vou dedicar algum tempo realizando o levantamento, sendo que eu nem fui contratado. Então, se você ainda tem esse pensamento, convido você a uma mudança, a uma grande reflexão. O mundo mudou, ok? A roda está girando. Nós vivemos hoje um período muito mais avançado do que esse seu pensamento. A gente precisa estar mais aberto à técnica profissionalismo e compreender também que parte da nossa vida profissional se estende hoje ao compartilhamento, se estende hoje à oferta. Para que a gente possa garantir qualidade e competência, não é simplesmente fechar um contrato. A gente precisa batalhar por isso e prezar por uma qualidade superior, uma qualidade que nos leva à excelência. Para isso existe um diagnóstico prévio e é por isso que a gente tenta ao máximo não pensar que você está desperdiçando tempo. Ao contrário, você está ganhando tempo, ganhando técnica, ganhando conhecimento prévio. O que é então o diagnóstico prévio? Ele tem por objetivo auxiliar o consultor no entendimento básico da realidade daquele possível contratante. Então, antes de você, profissional da consultoria, ou você, profissional que vai se transformar num consultor empresarial, mercadológico, estratégico, seja lá de que área for, saiba disso. Antes mesmo de que você elabore uma proposta, você precisa ter um conhecimento básico da empresa. Por isso que a gente chama de diagnóstico prévio. E a gente tem ali do lado o roteiro básico. Por quê? A gente vai buscar algumas informações que, sem elas, você não vai ter um norte, você não vai ter uma referência para saber o que propor. Então, é muito comum que alguns consultores façam isso à distância. Eu não vejo problema em fazer à distância. É muito comum também que façam apenas por um bate-papo mais simples, uma coisa de telefone, ou troca de 1 ou 2 e-mails. Não funciona assim. A gente, de fato, precisa imprimir um pouco mais de técnica. Você precisa saber exatamente quais informações devem ser pinçadas
daquele potencial cliente para que você entenda de fato o que está acontecendo naquela empresa. É muito comum no mundo da consultoria, profissionais que não praticam diagnóstico prévio, você iniciar um trabalho, faz um contrato, oferece lá uma quantidade X de horas técnicas, quando entra na empresa você percebe, nossa, o buraco é muito maior do que aquilo que eu imaginava. Por quê? Porque você não tomou o cuidado previamente de compreender onde você estava entrando. E o que isso nos leva a fazer geralmente? Quando você não tem um diagnóstico como esse, quando você não prevê essas informações, você pode cair no risco de ter uma proposta ou mini-dimensionada ou superdimensionada, né? Às vezes você criou uma proposta imensa, sendo que na empresa não tinha muita necessidade de aplicação. E aí você vai acabar sendo, sei lá, um fraudador, não sei que nome é esse, né? Eu já conheci, infelizmente, consultores que são assim, percebe, poxa, do que eu estou cobrando, do que a empresa precisa, está totalmente desalinhado. Vou fingir aqui que eu estou fazendo alguma coisa, ganhar minhas horas e rua. Eu não penso assim, imagino que você também não. E também pode cair naquela situação contrária, né? De você acabar tendo uma proposta que foi menosprezada ao real problema que estava ali dentro daquela empresa. Então você fez uma proposta com algumas atividades, com uma quantidade de horas, que não é suficiente nem para 10, 20% do real problema que foi vivenciado. Não se almeja radiografar minuciosamente a empresa, ou o empresário, obviamente, apenas compreender pontos relevantes para a formatação de uma proposta assertiva. Compreende? Você, de fato, não está recebendo para isso, não é contratado para isso, mas você tem ali a responsabilidade de mergulhar previamente nas informações que dizem qual é a situação da empresa, mesmo que de uma forma básica naquele momento, para você não dar um tiro errado. Recomenda-se a utilização, obviamente, de material semi-estruturado, com questionamentos abertos e realizado em formato de conversa com o demandante. Você pode até utilizar esse formato de conversa, que a gente chama até de entrevista aberta, qualitativa. Você precisa de um roteiro prévio. Para o empresário que vai estar recebendo esse serviço, mesmo que ele ainda não faça parte de uma proposta concreta ou de um serviço já contratado, mas ele não vai compreender que por trás você já está aplicando ferramentas técnicas. Para ele, vai se passar como uma conversa do dia a dia. Não tem problema nenhum. A gente tem uma sugestão de roteiro básico que veio de onde? Veio da experiência dos últimos quase 20 anos lidando e atuando com esse tipo de serviço em especial. Consultorias para micro, pequenas e médias empresas. Aqueles 7 itens que vocês estão vendo ali são itens que fazem um sentido muito grande para a realidade dessas empresas no dia a dia. Maurício, eu estou atendendo determinadas empresas ou pretendo atender empresas que talvez não tenham esses departamentos separados. Obviamente, eu também atendi diversas empresas que não tinham esses departamentos com nome, com uma placa, com uma sala. Às vezes era uma única pessoa que fazia quase tudo aquilo. Mesmo que uma empresa não tenha o departamento, não quer dizer que ela não tenha a atividade. Então, a atividade financeira, contábil, mercadológica, humana, logística, ela existe no empreendimento, ela existe na empresa cliente, mesmo que você não tenha a salinha e um gerente com nome ali na placa, ok? E a gente tem, claro, no programa Alavancar, além dos conteúdos, a gente oferece materiais técnicos prontos para o trabalho, previamente estruturados, apenas para que o participante, o profissional que faz parte do programa, ele baixe os materiais, segue os conteúdos e faz a aplicação deles no mundo real. É assim que a gente trabalha no programa. Eu vou dar mais um flip só para mostrar para vocês um pouquinho desse roteiro básico que a gente utiliza. Vocês vão ver que ele tem uma formatação simples, basicamente algumas tabelas com algumas palavras-chave para que o entrevistador, o consultor, ele saiba exatamente o que pegar, o que pescar naquele momento, para que a consultoria dele seja muito bem preparada e ele tenha uma proposta de fato arrasadora. Vamos lá? Bom, como eu falei para vocês, material simples, básico, porque a gente não quer afugentar o empresário, você não quer assustar ele, você não quer afastar ele. Então a gente tem um material em 2 laudas, eu particularmente utilizo sempre que eu posso, quando a consultoria é presencial, pasta na mão, caneta, aquele momento de conversa, aquele ambiente de conversa, mas nós consultores, tecnicamente falando, com a cabeça extremamente linkada em cada um desses itens que a gente coloca como referência aqui para que sejam buscados, né? O empresário, aos olhos dele, ele está seguindo numa conversa. Para nós, são informações altamente relevantes para que a gente entenda o que de fato está acontecendo. A gente utiliza no programa Alavancar todos os nossos materiais, eu vou passando aqui só para vocês darem uma olhada, aspectos financeiros, mercadológicos, recursos humanos, logísticos, TI, tudo mais.
né? O objetivo, claro, desse vídeo não é a gente pegar o material e dissecar ele. Na verdade, a gente faz isso no programa Alavancar, mas eu quero mostrar para vocês como a gente pode fazer isso de uma maneira simples, objetiva e com muita técnica por trás. Se alguém está se perguntando, Maurício, mas os itens que eu estou vendo ali, eles parecem ser muito rasos, muito pequenos para um diagnóstico. Claro, na metodologia da consultoria na prática, que ela está presente nos nossos programas, no produto Consultoria na Prática, a gente tem um fluxo de consultoria que ele segue detalhadamente cada passo necessário. E esse daqui é apenas um dos passos que está lá dentro, que eu trago hoje para compartilhar com vocês, porque é um dos pontos mais importantes. Mas lá, no passo a passo, nós temos diversos itens, aproximadamente 12 a 13 passos, que no programa Alavancar a gente discrimina exatamente o que deve ser feito, como deve ser feito, quais materiais usar. E os materiais, claro, são entregues para o participante no programa Alavancar. Espero que vocês tenham gostado desse material, desse pensamento do diagnóstico prévio. É uma atividade, como eu já falei, muitas vezes ela é colocada de lado, e é por isso que em muitas ocasiões a gente acaba tendo propostas desalinhadas à realidade empresarial. O empresário valoriza isso, os consultores agradecem por ter informações prévias e conseguir trabalhar em cima de dados e informações. E no final, claro, os resultados têm uma segurança muito maior de assertividade e de que você possa deixar um legado para a empresa que lhe contratou. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando sobre o diagnóstico prévio, a importância dele. Conheça o programa alavancar.com. Se você ainda não faz parte, vá lá na nossa plataforma, visite e você de fato vai ter uma gama de conteúdos para poder conhecer, se aprofundar e compartilhar. Eu sou Maurício Queco. Tchau, tchau.